Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre ATP, mais especificamente em fosforilação do ATP. O que a gente viu até agora? A gente viu a primeira parte, que foi a via glicolítica ou glicólise, né? Onde a nossa molécula de glicose foi convertida em duas moléculas de piruvato. Tá? Nesse processo de oxidação inicial, o que aconteceu? Foram produzidas duas moléculas de ATP, tá? E duas moléculas de NADH. As duas moléculas de ATP que foram produzidas na glicólise são a fosforilação do ADP via fosforilação a nível de substrato. Tá? Então essa primeira parte foi o que rendeu. Aí as nossas duas moléculas de piruvato entraram na mitocôndria, tá? Foram convertidas a acetil-CoA e de acetil-CoA entraram no ciclo do ácido cítrico. Tá? No ciclo do ácido cítrico, o que aconteceu? Foi produzida uma nova molécula de ATP a nível de substrato, né? Uma fosforilação a nível de substrato e poder redutor. Tá? Então, e aí, onde vai ser usado esse poder redutor? Esse poder redutor vai ser usado na cadeia de transporte elétrico, onde todo esse poder redutor vai ser oxidado, tá? Até reduzindo o oxigênio à água, no final. Tá? E nesse processo de oxidação e redução do poder redutor das moléculas de NADH e FADH2, vai ser criado energia, vamos dizer, um gradiente de energia, um gradiente de prótons, né? Um gradiente eletroquímico, que vai converter ADP em ATP, quando essa energia for utilizada. Tá? Então a gente vai ver agora, vamos dizer, essa aula de hoje é mais para vocês saberem um pouquinho mais sobre o ATP, tá? E o que é fosforilação a nível de substrato e já uma pequena pincelada da fosforilação oxidativa que vai acontecer na cadeia de transporte de elétron, tá? Mais a ATP sintase. Tá bom? Então vamos nós. Então vamos começar então a nossa história agora, tá bom? Então, primeira coisa, talvez vocês se perguntem sempre, de onde vem toda essa energia da molécula de ATP? A energia vem toda da repulsão, vamos dizer, uma energia química, né, resultante que dá esse alto delta G negativo da molécula de ATP, vem da repulsão entre os oxigênios negativos que tem no 3-fosfato. Tá? Os 3-fosfatos do ADP então, é que estão concentrando energia. Quando você faz a hidrólise e rompe a ligação do último ATP, você libera essa energia que está ali, vamos dizer, numa situação de grande repulsão, vamos dizer assim, entre as moléculas de oxigênio negativo. Tá? E aí o resultado disso, você libera uma grande quantidade de energia. Por quê? Você estabiliza melhor a molécula na forma de ADP, mais o fosfato inorgânico, que agora ele vai adquirir uma forma estabilizada, uma forma ressonante. Tá? Isso faz com que o fosfato seja aproveitado pelas enzimas para poder usar essa energia que está contida na molécula de ATP. Tá? Então, quando ela foi hidrolisada, rompeu a ligação entre do fosfato, liberando o fosfato inorgânico, né? E aí essa liberação de energia é que é responsável
pela energia que está sendo transferida na enzima para fazer a reação. Tá? Ela é altamente energética, né? Você estabiliza na forma de ADP. Tá? E aí ela vai liberar da ordem de menos 30,5 kJ por mol. Tá? Nas condições fisiológicas, dentro da célula, vamos dizer assim, o que tá acontecendo é isso aqui. Ó. Então, a molécula do ATP está um pouquinho mais estabilizada porque ela vai estar interagindo com um íon de magnésio. Tá? Esse íon de magnésio aqui é que dá uma certa estabilidade. E, ao mesmo tempo, porque ela confere essa estabilidade, quando rompe, quando é feita a hidrólise do ATP para ADP, isso libera muito mais energia do que na situação que a gente vê do ΔG0. Tá? Então, na verdade, dentro da célula, você tem muito mais energia do que nas condições padrão. Vamos dizer, a liberação de energia é bem maior. E também depende, como a gente já viu anteriormente, vamos dizer, depende das concentrações. Tá? Qual a concentração de ATP, de ADP e assim por diante. Tá? Dos substratos, né, para fazer a reação. E assim o produto final, no fim, tem uma quantidade de energia muito maior que é liberada do que nas condições padrão. Tá? Então a gente vai ver, você lembra que quando a gente calcula o ΔH real, o ΔH real leva em conta também a concentração tanto de ADP, ATP, quanto da molécula que vai reagir até formar o produto. Tá? Porque quando forma o produto, vamos dizer, lembra? Aqui, o que está acontecendo é essa reação aqui, certo? Isso aqui, como você escreve ela quimicamente. Tá? Mas o que está acontecendo de fato na enzima é uma reação em duas etapas. Então, o ATP primeiro o fosfato é transferido para uma outra molécula, formando uma molécula em fase de transição, né? Vamos dizer, ela fica muito mais energizada. E como ela recebeu esse fosfato e ficou mais energizada, agora fica mais fácil, vamos dizer, ela tem mais energia, né? Vamos dizer, ela ganhou energia. Então, no caso aqui, esse glutamato aqui formou o glutamilfosfato, que tem muito mais energia para reagir com a amônia e aí completar a ligação. Isso tudo está acontecendo dentro da enzima. Tá? E, para vocês terem uma ideia, vamos dizer, com essa questão de concentração, aqui, essa tabela aqui traz as concentrações de ATP, ADP, AMP e fósforo inorgânico e também fósforo creatina dentro de diferentes tecidos. Você vê, vamos dizer, dependendo do tecido, tem uma variação muito grande da concentração. Então, principalmente, vamos dizer, o mais visível de todos é no miócito, tá? Que é uma célula muscular, tá? Coração de rato, né? Você vê, vamos dizer, a concentração de ATP é muito alta. Por quê? É um tecido que usa muito ATP, tá? Então, para ele usar muito ATP, então ele precisa ter uma quantidade maior de ATP disponível. Tá? Então, a concentração de ATP é muito maior. Mas você vê a concentração de ADP é muito baixa. Tá? Isso faz com que o ΔG real seja muito maior do que o ΔG zero. Tá? Muito maior, ou seja, muito mais negativo, tá? Do que a situação do ΔG zero. Então, você passa mais energia. E aí, umas curiosidades que você pode ver sobre o ATP são aqui. Ó. Então, geralmente o ATP ele não é sintetizado de novo. Ou seja, a célula não fica sintetizando ATP. Então tem uma certa concentração básica de ATP lá, e o que acontece? Para manter a concentração de ATP, é feito a reciclagem do ADP. Então, o ADP que perdeu o seu fosfato, agora é fosforilado novamente. Então, o tempo todo você está
regenerando aquele ATP que foi utilizado, tá? E para você ter a dimensão disso, ó, a quantidade de ATP e ADP, você juntando, fazendo a somatória de tudo, é em torno de 100 gramas no organismo. Então você imagina, uma pessoa que pese 70 quilos vai ter só 100 gramas de ATP disponível no organismo inteiro, tá? Mas aí quando você olha assim, um indivíduo em repouso, você está a pessoa sossegada, ela usa durante 24 horas 40 quilos de ATP. Ou seja, você tem 100 lá. Como você pode usar 40 quilos? Simplesmente esse 100 está sendo reciclado o tempo todo. Está sendo fosforado, usado e novamente fosforilado. E assim por diante. Tá? Quando você faz um esforço vigoroso, você vai estar gastando, ó, tipo 500 gramas de ATP por minuto. Tá? Olha, é 5 vezes o que você tem no total do organismo. Ou uma corrida de 2 horas, uma maratona, você vai usar a incrível quantidade de 60 gramas de ATP, 60 quilogramas de ATP, certo? Que é praticamente o peso de uma pessoa. Tá? Então você imagina como esse processo é importante, esse processo de regeneração do ATP. Porque ó, as quantidades que uso diário de ATP. Ó. O coração usa 16 gramas por grama de tecido. O cérebro, 6 gramas por grama de tecido. O rins, 24 gramas de ATP por grama de tecido. O fígado, 6 gramas de ATP por grama de tecido. O músculo em repouso, você usa 300 gramas de ATP, aliás, 300 miligramas de ATP por quilo de tecido. Enquanto o músculo esquelético, né, você vai usar 23,6 gramas de ATP por grama de tecido. Ou seja, é uma grande quantidade de ATP, você vê que todos os tecidos usam. Então, qual que é o processo que está acontecendo? O processo que está acontecendo é esse aqui. O tempo todo você está tendo a reciclagem do ADP em ATP. Tá? E onde vem a energia? Vem da glicólise, do ciclo do ácido cítrico, da fosforilação oxidativa, que a gente vai ver mais para frente nas nossas aulas. Se a gente fosse uma planta da fotossíntese também. Tá? Então, ó, tem essa reação de condensação, ó, o ADP é fosforilado, tá? E aí esse ATP vai fazer uma transferência de fosfato, ou seja, vai liberar a energia que está contida nele, muito negativa, ó, que é a energia ΔG0 positivo para quando você está fosforilando, ΔG0 negativo quando o ATP está sendo queimado, ou seja, está perdendo o seu fosfato, está sendo hidrolisado, para voltar a ser ADP e aí novamente ser reciclado. Então, o processo todo que acontece na célula é um processo de reciclagem desse ATP. Então, você tem uma pequena quantidade e essa pequena quantidade está o tempo todo sendo reciclada. Tá? Porque senão não teria como um organismo manter quilos e quilos de ATP. Certo? E aí, vamos ver, uma parte dessa reciclagem é feita por reações, né, ou moléculas energéticas, né, que transferem o fosfato para o ATP. E aí isso é chamado de fosforilação a nível de substrato. Nesse quadro aqui, a gente vê os 3 principais moléculas que fazem essa transferência, tá? Que é o bisfosfato glicerato, a fosfenolpiruvato e a fosfocreatina. Então você vê o que está aqui é o nível, vamos dizer, a quantidade de energia que essa molécula tem para transferir para o ADP formando ATP. Tá? E aqui embaixo, vamos dizer, as moléculas para quem, exemplos, né, das moléculas para quem o ATP transfere seu fosfato. No caso, glicose 6-fosfato e glicerol fosfato, por exemplo. Então, para a gente ver essa primeira reação, a mais energética dessas moléculas é o fosfenol
piruvato, tá? E aqui, ó, se você vê a reação de hidrolisação do fosfenol piruvato, ó, você vê que ele tem um ΔG0 da ordem de 61,9 kJ por mol, que é perto do ATP, lembra do ATP tem 30,5 kJ, ou seja, é uma energia praticamente suficiente para fazer 2 ATPs, tá? Então, como que é feita essa reação? Então, a reação, ó, é a etapa 10 da via glicolítica, né, que é quando o fosfenol piruvato é convertido, vamos dizer, oxidado aqui, ó, convertido a piruvato, tá? Pela piruvato quinase. Então, o que acontece? O fosfato do fosfenol piruvato é transferido para o ADP formando ATP. Tá? Aqui embaixo está a equaçãozinha, ó, tá vendo? Ó, a dupla das equações, né? Vamos dizer, o fosfenol, 61,9, ADP mais 30, né? Que você está fazendo a reação inversa, tá? Tá ganhando, a molécula está ganhando energia, e essa aqui é a soma final. Tá? Então é isso aqui. E dentro da enzima acontece isso. Aqui dentro da enzima. Então você tem o substrato, se liga na enzima, e o fosfato é transferido para o ADP, formando então piruvato, então era fosfenol piruvato, transforma em piruvato, o produto é piruvato e ATP. A segunda reação importante é a 1,3-bifosfato glicerato, tá? Que é a segunda molécula mais energética para fazer a transferência no nível, né, de fosforilação de substrato, tá? No nível do substrato, tá? Aqui, ó, fosfenol. Então, essa aqui é a hidrólise do bifosfato glicerato, formando 3-fosfato glicerato, e o ΔG padrão dessa reação é da ordem de 49,3 kJ por mol. Maior também, ó, mais uma vez, maior do que a concentração, a energia necessária para fazer o ATP. Por isso que ela consegue fazer o ATP, né? Para transferir o fosfato para o ATP. Aqui, essa reação é a 7ª etapa da via glicolítica, né? Então, é um 3-bifosfato glicerato, vai para 3-fosfato glicerato. Uma molécula de ADP vai virar ATP. Aqui é a equaçãozinha também, ó, você vê, vamos ver, tem energia suficiente para transferir. E na enzima é isso aqui, ó, um dos fosfatos, um dos lados da molécula é preso pela enzima e aí transfere o fosfato para a molécula de ADP, formando ATP e 3-fosfato glicerato. Tá? E por fim, é a hidrólise da fosfocreatina. A fosfocreatina, ó, essa molécula aqui, ela atua no músculo, tá? E o que ela faz? Ela faz para regenerar o ATP que está sendo consumido na hora que está tendo atividade muscular. Então, o ΔG0 dela, ó, é da ordem de menos 43 kJ por mol. Tá? Mas a fosfocreatina tem um lado interessante, porque ó, esse é o processo de como a fosfocreatina está sendo produzida. Tá? Então você tem uma enzima, a creatina quinase, tanto dentro quanto fora da mitocôndria. Então isso aqui no sarcoplasma, ou seja, onde estão as fibras musculares, tá? E aí o que acontece? Onde está sendo produzida grande quantidade de ATP? Dentro da mitocôndria pela fosforilação oxidativa. Tá? E aí, então, é favorável, o que acontece aí? Isso é favorável, você tem grande concentração de ATP, lembra, nas reações, apesar de ela ser favorável, espontânea para o lado da creatina, fosfocreatina transferir fosfato para o ADP, formando ATP, nas condições dentro da mitocôndria, você tem, quando você for ver o ΔG real, não é bem assim, certo? Então, isso vai fazer funcionar. E aí o que acontece? Vamos dizer, essa creatina fosfato é transferida para fora, para o citoplasma, sarcoplasma, né? E ela vai ser usada para regenerar
o ATP, tá? Durante a contração muscular. Tá? Então aqui está a equaçãozinha. Aqui, ó. Tá vendo? É da ordem de 12 menos 43, né? Usa 30, vai sobrar 12 aqui. Agora, se você vê, então essa reação de fosforilação livre do substrato, da fosfocreatina, fosforilando o ADP, sobrando creatina e ATP como produto. Mas, vamos dizer, nas condições do músculo em repouso, ó, essas são as concentrações de fosfocreatina, de ATP tem 4 milimolar, ADP tem 0,013 milimolar, fosfocreatina em 25 milimolar, vamos dizer, é alta a concentração de fosfocreatina, tá? E creatina tem 13 milimolar. Olha, 25 de creatina, fosfocreatina, para 4 de ATP, ou seja, favorável. Agora, se você faz os cálculos, ó, o ΔG0 da fosfocreatina, a reação de fosfocreatina para fosforilar ATP, é menos 12,6. Agora, no uso de repouso, você pega para ver o ΔG real, nas condições de repouso, o ΔG real é mais 12,5 kV. Ou seja, você tem praticamente equilíbrio. Se você ver o que para um lado para o outro, você vai estar mais favorável a formar o fosfato, ou seja, o fosfato ser transferido do ATP para a fosfocreatina. Tá? Para formar a fosfocreatina. Então, por que isso acontece? Porque as concentrações variam as concentrações. Tá? E aí, a consequência disso é que a fosfocreatina ela funciona como se ela fosse um tampão de ATP na célula muscular. Tá? Porque ela vai conseguir manter, vamos dizer, se baixa muito a concentração de ATP, vai favorecer o ATP ser reciclado, né? Via a fosfocreatina. Então, a fosfocreatina interage com o ADP, fosforilando o ADP, formando ATP. Se está em repouso, funciona ao contrário. A tendência é você formar a fosfocreatina. Tá bom? Isso é como o ATP é obtido fora da fosforilação oxidativa. Tá? Então, é a fosforilação a nível de substrato. O principal processo de obtenção de ATP é a fosforilação oxidativa. De onde vem a fosforilação oxidativa? Ela vem do ciclo vamos dizer, o grosso da energia, né? Para fazer a fosforilação da ATP vem das reações de oxidação que compõem o ciclo do ácido cítrico, que é onde você vai ganhar poder redutor na forma de NAD e FADH2, NADH e FADH2, tá? Ou seja, você tem dentro do ciclo de Krebs também uma fosforilação nível substrato, aqui o fosfato inorgânico vai ser usada essa energia aqui da conversão do succinil-CoA para succinato para fosforilar uma molécula de GTP, que depois pode ser convertida a ATP por outros processos, tá? Então você tem ainda aqui uma fosforilação nível substrato. Mas aqui, o grosso do que você é obtido no ciclo do ácido cítrico é poder redutor. Tá? Então, esse poder redutor, vamos dizer, que vai transformar agora, o que aconteceu? A glicose, né, virou piruvato, entrou na mitocôndria, foi totalmente oxidada a CO2, certo? E nesse processo de oxidação foi reduzida as moléculas carregadoras de elétrons, que são NAD e FAD, formando NADH e FADH2. Aí esse NADH e o FADH2 eles vão ser usados o quê? No processo da fosforilação oxidativa, ou seja, nas enzimas que compõem
a cadeia de transporte de elétrons. Então essa cadeia de transporte de elétrons é que vai, o que ela vai fazer? Ela vai pegar todos esses elétrons que estavam no NADH e no FADH2 e transferir para a água. Tá? Isso transfere para a água no quê? Quando você faz toda a oxidação final, vamos dizer, você pega o agente oxidante, oxigênio molecular, tá? E transforma em água. Vamos dizer, você reduz o oxigênio molecular à água. Tá? Então esse é o ponto final do processo de oxidação de toda aquela molécula de glicose, que começou lá em cima, quando fez glicose 6-fosfato. Depois foi sendo oxidada, foi removida a energia, né, na forma de poder redutor, foi armazenada na forma de poder redutor, para o poder redutor ser usado o quê? Na fosforilação oxidativa. E aí, só para lembrar, esse processo de oxidação é esse tipo de reação. Então, é a oxidação, então tem um agente redutor que é oxidado e um agente oxidado que é reduzido. Tá? Então, o agente redutor é oxidado, o agente oxidante é reduzido. Então, que é essa coisa aqui. Ó. Então, os dois elétrons do agente redutor são transferidos para o agente oxidante. Tá? Então, aí o agente redutor passa a ter oxidado e o agente oxidante passa a ser reduzido. Então esse é o processo, que é o que acontece com o NAD. Então o NAD o que é? Tem a molécula carbônica oxidada pela hidrogenase, né? Libera dois hidrogênios, então que é o que? 2H+, e 2 elétrons, e eles são esses dois hidrogênios e 2 elétrons são usados para reduzir NAD. Então, reduzindo NAD a NADH. Tá? Então, esse é o processo de oxidação. A gente já viu alguns detalhes nas aulas anteriores. Tá? Então, esse é o processo de oxidação. Então, todo esse poder redutor, vou dizer, o que a glicose aconteceu com a glicose? Ela foi transformada em poder redutor. Tá? Poder redutor. E onde está esse poder redutor? Nas moléculas carregadoras de elétrons, que é o NADH e o FADH2. Tá? Aqui só para vocês verem, ó, como que é o processo de oxirredução do NAD. Tá, ó. Essa é a molécula de NAD, essa é a molécula de NADH. Então, oxidado, reduzido. Onde está o hidrogênio? Ó. O hidrogênio ele vai ser ligado aqui. Ó. Tá? A molécula de FAD, aqui, ó, onde está o FAD. Então, FAD oxidado, FAD reduzido. Tá? Aqui onde estão os H, para onde foi transferido o H. Tá bom? Então, transferido para onde? Vai ser, todo esse poder redutor vai ser usado para quê? Para formar a molécula de ATP. Tá? Então, essa é a molécula que vai ser formada. Você vai precisar de 30 kJ por molécula de ATP, para formar ADP para ATP. Tá? E o que está acontecendo? A equação geral disso, então é a glicose. Então é 6 carbono H12O6, a glicose, então um açúcar de 6 carbonos, ele vai ser oxidado a 6 moléculas de CO2. Tá? E o agente oxidante que é o oxigênio molecular, ele vai ganhar os elétrons, né, dessa transferência, que foram removidos da glicose, vai ser transferido para o CO2, formando 6 moléculas de água. Então, reduz o oxigênio para a água. Tá? E nesse processo, esse é o ponto final do processo de oxirredução da glicose, né? Você vai ter energia na forma de ATP. Tá? Então aqui, ó,
uma contabilidade disso, vamos dizer, essa reação de glicose a CO2, ou seja, glicose mais O2 dá CO2 mais água, você vai produzir no final de 30 a 32 ATPs. Então, se a gente fizer um balanço das 3 etapas, né? Então, ó, que a gente usou até agora, que a gente está só gerando poder redutor, além de algumas moléculas de ATP no nível do substrato, tá? De fosforilação no nível do substrato, vamos dizer, problema. Onde você tem fosforilação no nível do substrato? Na glicólise, na via glicolítica, né? Mas você também produz poder redutor, na forma de NADH. Quando forma o acetil-CoA, você só tem poder redutor. E você tem a primeira oxidação de fato, o primeiro O2, vamos dizer, o primeiro carbono sendo extraído, sendo transformado, sendo reduzido totalmente. Desculpa, oxidado totalmente. Tá? Depois do ciclo do ácido cítrico, você produz o quê? 6 moléculas de NAD, 2 moléculas de FAD para cada molécula de glicose. Certo? Além de 2 moléculas de ATP com fosforilação no nível do substrato. Se você vê toda a energia, vamos dizer, o ΔG0 de uma molécula de glicose, certo? E você vê o ΔG0 do ATP, ó, a energia que você extrai, que potencialmente você extrai de uma molécula de glicose é o suficiente para sintetizar, vamos dizer, para fosforilar 93 ATPs. Mas o que a gente faz, no fim, a gente produz 30 a 32, ou seja, o rendimento é da ordem de 30%, tá? O processo todo de oxidação da glicose. Então, é um rendimento razoável, até bastante eficiente, se comparar com alguns outros processos de combustão que existem, tá? Então, o resumo disso tudo. Então, a glicólise produziu 2 NADH na forma de poder redutor, né? E 2 ATPs fosforilados no nível do substrato. Tá? Isso gerou, a glicose, na glicólise, gerou 2 piruvatos que entram na mitocôndria, tá? E formam 2 acetil-CoA. E nesse processo de formar 2 acetil-CoA, ou seja, 2 piruvatos formam 2 acetil-CoA, vai gerar mais 2 NADH, tá? Aí o acetil-CoA ele vai entrar no ciclo do ácido cítrico e vai ser o grupo acetil vai ser oxidado novamente, tá? Vai produzir o quê? 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2, tá? E 2 moléculas de ATP no nível do substrato, tá? Aí todo esse poder redutor, vamos ver, 2 NAD, 6 FAD, seriam 8 NADH, mais 2 FADH2, certo? Vão para fosforilação oxidativa, para a cadeia de transporte elétrico. O NAD que foi produzido no citoplasma também vai ser usado na fosforilação oxidativa, tá? Mas para eles poderem entrar dentro da mitocôndria, então tem um mecanismo que a gente vai ver mais para frente um pouco, um mecanismo que é uma lançadeira. Então ela consegue transferir o poder redutor do citoplasma para dentro da mitocôndria. Então todo esse poder redutor produzido tanto fora quanto dentro da mitocôndria vai ser encaminhado ao complexo de transporte de elétrons, que vai fazer o quê? A oxidação final desse poder redutor e vai gerar a energia necessária para fazer para fazer a fosforilação do ATP. Tá? Então, como é isso? Isso aqui funciona desse jeito. Então, o NAD reduzido ele vai ser oxidado, né? E os elétrons que estavam nele vão ser transferidos para a cadeia de transporte de elétrons. Então, é um complexo enzimático que está na membrana da mitocôndria, tá? Que vai fazer a transferência
dos elétrons, a partir do momento que eles recebem os elétrons, vai transferindo de uma enzima para outra. Tá? É um complexo enzimático, vai transferindo de uma enzima para outra, até que no final esses elétrons vão ser usados para oxidar, né? Pegar o O2 e reduzir a água. Tá? Então esse vai ser o ponto final. Então o agente oxidante O2, vamos dizer, vai pegar todo o poder redutor que estava no final da cadeia de transporte de elétrons e vai transferir para a água. Tá? Aí, vamos dizer, por isso que você produz o processo todo de oxidação. O que é? Você oxida CO2, vamos dizer, você oxida glicose para CO2. Então você tem glicose é a molécula reduzida, CO2 é a molécula oxidada. Tá? E aí o oxigênio que está oxidado, que é o agente oxidante, vai virar água, que é o agente reduzido. Tá? Então termina esse o processo de oxirredução. E aí, para vocês terem uma ideia do que é a cadeia de transporte de elétrons, é esse esquema aqui. Ó. Então o que ela compõe? Ela é composta de 4 enzimas e algumas outras enzimas auxiliares. Tá? E o que elas fazem? Elas vão pegar o NAD reduzido e vão oxidar. Então, vai ficar nesse processo, elas vão receber os elétrons. E esses elétrons, vamos dizer, tanto aqui nessa primeira, no complexo 1, quanto no complexo 2, que serve para receber os elétrons do FADH2, tá? Então eles vão receber os elétrons e aí eles vão transferir. Então, esse aqui está reduzido, né? Ele vai ser oxidado, vai transferir os elétrons para o complexo 3. Aí do complexo 3 vai ser oxidado e transferido para o complexo A, reduzindo o complexo 4. Aí o complexo 4 vai finalmente reduzir o O2 à água. Tá? E nesse processo, essa energia que está sendo obtida da oxirredução do NAD e do FAD, essas enzimas aqui vão usar para transportar íons H+, para o espaço intermembrana da mitocôndria. Então vai criar o quê? Vai criar uma diferença de gradiente, formar um gradiente de H+. Então dentro do espaço intermembrana vai ter uma concentração maior de H+, do que no espaço da matriz mitocondrial. Tá? E isso vai acontecer o quê? Então isso cria uma diferença de potencial elétrico. Tá? E aí como que é feita a fosforilação? Então todo esse potencial que está aqui, vamos dizer, toda essa quantidade de prótons que está aqui, né, de H+, eles vão ser canalizados para dentro do espaço intermembrana por uma enzima chamada ATP sintase, que a gente vai também ver numa das nossas próximas aulas. Tá? E aí a passagem desse ATP pela ATP sintase vai ser desses H+ pela ATP sintase, é que vai ser responsável pela fosforilação do ADP em ATP. Então vai pegar ADP mais fosfato inorgânico, tá? E vai colocar o fosfato inorgânico formando ATP. Tá? Então esse é o processo. Que tá, só para vocês terem uma ideia, uma coisa mais animadinha, só para vocês terem uma ideia de como está acontecendo, que é isso aqui. Ó. Então ó, o NAD vai lá, reduz os elétrons, tá vendo? Isso vai fazendo com que certo? E aí todo esse poder, esses H+ que foram transferidos para lá, eles vão passar pela ATP sintase e sintetizar fazer a fosforilação oxidativa do ADP a ATP, que dá 32 para cada molécula de glicose. Tá? Bom, então era isso que eu tinha para contar para vocês agora. Então, as próximas 2 aulas, que é a aula de cadeia de transporte de elétrons e depois de ATP sintase, né?
elas completam essa história e também completam o processo de óxido de redução da glicose, tá? Então, então você tem o mapa inteiro de como foi feita, começando com a molécula de glicose, né? A molécula de glicose sendo convertida em glicose 6-fosfato e a partir daí ela vai sendo oxidada, certo? Produzindo poder redutor e algumas moléculas de ATP a nível do substrato, tá? Com fosforilação a nível do substrato. Depois encerra, tá? Então essa parte é a primeira parte do que está acontecendo dentro da mitocôndria. Então, passe para a próxima e vocês vão entender melhor como funciona aí a cadeia de transporte elétrico e depois como funciona a fosforilação do ATP. Até mais!